Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir agora a nossa apostila de teoria na página 42 e que eu vou falar aqui para vocês a respeito do resumo de reações de oxidação. Eu vou primeiro estabelecer com vocês alguns detalhes aqui. Vamos inicialmente falar dos três tipos básicos de reações de oxidação. Oxidação branda, ozonólise e enérgica. O que você vai aprender na aula de hoje são os reagentes para essas oxidações. Preste atenção. A branda, o reagente é permanganato de potássio em meio básico a 0 grau. Olha só. Vamos falar agora dos três tipos de reações de oxidação. São os três tipos básicos. O primeiro deles é a oxidação branda. O outro é a ozonólise. E, por último, a oxidação enérgica. Vamos lá. Vou colocar os reagentes de cada uma para vocês. A branda, vamos dar um zoom aqui, ocorre na presença de permanganato de potássio em meio básico, geralmente hidróxido de sódio, a frio. Às vezes no vestibular aparece o termo DIL, quer dizer diluído. E muitas vezes o NaOH também não aparece, aparece apenas o KMNO4. A ozonólise, ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa é com ozônio, na presença de zinco, e depois a segunda etapa ocorre uma hidrólise, uma reação com água. Então, por isso que tem esse 1 e esse 2 aí. Então, ozônio na presença de zinco e água. E a oxidação, por último, a oxidação enérgica, vou trazer para cá, ela ocorre com permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico. Também pode ocorrer, eu vou colocar aqui, mas vou deixar aqui destacado, com dicromato de potássio na presença de ácido sulfúrico. Essa mistura de permanganato de potássio na presença de ácido sulfúrico se chama sulfomangânica. E a com dicromato de potássio na presença de ácido sulfúrico se chama mistura sulfocrômica. Então, voltando aqui, mistura sulfomangânica, permanganato, manganato, permanganato de potássio com ácido sulfúrico, e sulfocrômica, dicromato de potássio, crômica, dicromato de potássio na presença de ácido sulfúrico. São esses reagentes que vocês têm que guardar. Como é que eu diferencio a enérgica da branda? A branda, olha, branda tem letra B de meio básico. Por conseguinte, a enérgica vai ser o oposto. Vai ser em meio ácido. A branda também tem uma característica. Por que ela é branda? Porque ela quebra apenas uma ligação, ó, que estou colocando aqui para você, uma ligação π. Já a ozonólise e a enérgica quebram duplas ligações. Se eu estivesse em sala agora, eu faria exatamente o seguinte. Eu iria apagar o quadro e ia falar para você, vamos lembrar aqui, branda. Então eu pediria assim, ó, branda. Por que ela é branda? Quebra dupla ou a π? Responde para mim. Quebra dupla ou a π? Branda. Quebra somente a π. A ozonólise. Responde para mim, o que ela quebra? A π ou a dupla?
Tô esperando. Se você falou dupla, você acertou. A enérgica. O que ela quebra? A enérgica vai quebrar só a pi ou a dupla? A dupla também. Então já estabelecemos aqui o que cada uma quebra. Agora vamos lá. Reagentes da Branda. KMnO4. Branda tem letra B. Olha aqui, ó. B, botei em verde. De meio básico ou meio ácido? Responde aí. Básico. NaOH. Geralmente é feita, realizada em baixas temperaturas. Ozonólise. Ocorre ozonólise. Ozonólise, lembra o quê? Fala pra mim aí, tô esperando. Ozonólise, lembra que reagente? Ozônio, falou certo. Isso aqui você guarda, que é na presença de zinco. Futuramente eu explico por que esse zinco. E isso é a etapa 1. E a etapa 2 é uma hidrólise. Vamos agora para a oxidação enérgica. Quais são os reagentes? Permanganato de potássio. Você pode botar o ácido aqui embaixo, na presença de H2SO4. Como é que se chama essa mistura aqui? Mistura sulfo, olha o elemento, manganês, sulfo, mangânica. Poderia ser, no lugar do permanganato, você pode usar o, lembra, K2, Cr2, O7, de cromato. Também na presença de ácido sulfúrico. Ó, tem cromo, mistura sulfomangânica ou sulfocrômica? Responda. Sulfocrômica. Perfeito. Isso é importante. Você tem que treinar isso várias vezes. Então eu vou fazer o seguinte, olha. A gente vai continuar esse treinamento aqui. Vamos lá. Uma delas quebra somente a pi. Qual é ela? A branda. A outra quebra o quê? A dupla. E a outra quebra o quê? A dupla. Vamos aos reagentes. Branda. KMnO4. Branda tem letra o quê? B, de meio básico. NaOH. Temperatura alta ou baixa? Baixa. A frio. A ozonólise, vamos ao reagente. Ozonólise, qual é o reagente? Ozônio. Então, primeira etapa, O3, guardou aqui que é em presença de quê? Zinco. E depois a segunda etapa, hidrólise. A enérgica. Vamos falar da enérgica agora. Deixa eu só acertar a cor aqui. Enérgica. Quais são os reagentes? Permanganato, o mesmo lá de cima. Só que lá em cima está em meio básico. Agora em meio o quê? Lembra? Ácido. Qual é o ácido? H2SO4. Como é que se chama isso aqui? Mistura sulfo-mangânica. Aqui, o outro reagente que eu posso usar. K2, Cr2O7. Qual o nome dele? Olha o 2 aqui. São quantos? 2 cromos de cromato. Isso, na presença de quê? Também o quê? Ácido sulfúrico, H2SO4. Fala para mim, qual é o reagente que nós damos o nome de mistura sulfomangânica? KMnO4 e H2SO4. Agora, qual é esse reagente de baixo aí? Diz para mim qual é ele.
Isso, se você se lembrou, muito bem. K2CR2O7 com ácido sulfúrico é uma mistura sulfocrômica. Mais uma vez, qual é que quebra somente a pi? Branda. As outras quebram o quê? Escrevi. Dupla. Repete comigo. Como é que é a oxidação branda? Qual o reagente? KMnO4 em presença de NaOH. Como é que eu sei que é NaOH? Porque tem letra B de branda. Normalmente a frio. Ozonólise. Ozonólise, o próprio nome diz. Você já deve estar falando aí. Ozonólise na presença de quê? Ozônio. Com zinco. Isso aqui é a primeira etapa. A segunda é hidrólise. E por último, a enérgica. Tem dois tipos. Tem com KMnO4 em presença de quê? H2SO4. Lembrando que a branda em meio básico, a enérgica em meio ácido. E K2CR2O7 em presença de H2SO4. Como é que se chama essa mistura? Sulfomangânica. Como é que se chama essa mistura? Sulfocrômica. Gente, repeti bastante aqui para vocês. Para a próxima aula, isso é pré-requisito. Você tem que ter isso na cabeça. Deu para entender? Então, tem que treinar isso aqui. A branda, a ligação pi, KMnO4, meio básico, a frio. Ozonólise, duas etapas. Quebra dupla, ozônio na presença de zinco e água. E a enérgica, quebra dupla, com mistura sulfomangânica ou sulfocrômica. Sulfomangânica é permanganato de potássio em ácido sulfúrico e sulfocrômica, dicromato de potássio em ácido sulfúrico.